Fala pessoal, sejam mais uma vez muito bem-vindos aqui ao meu canal, canal Professor Luiz Dudu, sempre com o melhor do conteúdo para o PAS, para o Enem ou para qualquer outro vestibular que você pretende fazer. Então, como você já me acompanha nas redes sociais, você já deve saber que nós vamos iniciar uma proposta muito bacana para você que está se preparando aí para o PAS, para o Enem ou para qualquer outro vestibular, dentro do bloco de Ciências Humanas, História, Geografia, Filosofia e Sociologia. Nós vamos trabalhar uma série de aulas com os conteúdos que mais caem dentro dessas disciplinas, isso mesmo. Tudo isso com o objetivo de ajudar você a passar e a alcançar o seu objetivo, obviamente, ok? Então, nesse sentido, senhores, nós vamos trabalhar aqui uma série de questões bastante pertinentes que vão te ajudar aí no seu planejamento de estudo. Então, essa primeira aula é mais para a gente trabalhar essa questão de planejamento e vermos quais são os principais conteúdos que caem dentro dessas avaliações, tudo bem? Então, olha lá na tela comigo o que cai no Enem. Ciências humanas, olha lá, ó, em ciências humanas. Deixa eu pegar aqui a canetinha. O que é que mais cai em ciências humanas e suas tecnologias? Então, olha só. Como as provas de ciências humanas exigem conteúdos mais densos, ou seja, mais densos por quê, pessoal? Porque são conteúdos amplamente discutíveis, polêmicos, né? E que podem te trazer um repertório sociocultural que, inclusive, pode ser usado na sua redação. Então, esses conteúdos são conteúdos densos, porque geralmente envolvem questões bastante polêmicas sobre a história da humanidade, por exemplo, sobre questões ideológicas, né? Principalmente ali na virada do século XIX, início do século XX, nós vamos ter os desdobramentos das duas grandes guerras mundiais, o surgimento de ideologias importantes como capitalismo, socialismo. Na verdade já existiam, mas vão se aviltar nesse período. Então, basicamente, nós vamos trabalhar aqui essas informações, esses conteúdos que são extremamente densos. E isso depende da questão interpretativa de cada um. Mas o nosso foco aqui é trabalhar especificamente voltado para o Enem, ok? Então essas informações podem ajudar o quê? Podem te ajudar a organizar os seus estudos, ou seja, o seu planejamento de estudos. Ou seja, você não tem que estudar conteúdos que não faça parte da prova que você irá fazer. Ah, professor, quer dizer então que o senhor está dizendo que estudar pré-história é irrelevante? Não, estudar pré-história não é irrelevante. Talvez seja irrelevante para o objetivo que você quer. Porque dentro da prova que você vai estudar, talvez pré-história não caia. Então você não vai estudar. Mas idade moderna caia com muita frequência, por exemplo. Né? Mas movimentos sociais caem com muita frequência, por exemplo, mas questões geopolíticas caem com muita frequência. Então é sobre esses conteúdos que nós estamos falando. Os conteúdos que mais caem, os conteúdos que caem com frequência dentro dessas avaliações, ok? Assim, um estudante pode priorizar temas e planejar o tempo que adequado, tempo adequado para responder a cada tópico. É interessante fazer resumos para memorizar as datas e os contextos e também as suas teorias. Tudo bem? Então vamos lá. Em história, quais são os conteúdos que mais caem? Em história, entre 2016 e 2022, apareceu o que? Idade moderna, com 15,6% das perguntas. Já em geografia, a campeã de questões é a nossa querida geopolítica, com 14,1% das perguntas que apareceram para o Enem. Em filosofia, o assunto mais questionado pelo Enem, mais cobrado em filosofia, é filosofia antiga, com 26,7% das questões. Aí aqui é trabalhado filósofos pré-socráticos, filósofos socráticos, pós-socráticos, são as escolas helenísticas. Em história, idade moderna, vai pegar o iluminismo, vai pegar as revoluções, revolução inglesa, revolução francesa e assim sucessivamente. E geopolítica vai trabalhar as questões das relações internacionais, né, e também dos contextos dos blocos econômicos. Já em sociologia, o conteúdo que mais cai são questões políticas entre o século XIX e também o século XX, ok? Então, nesse sentido, olha lá,
quais são os conteúdos que mais aparecem em história? Então, os conteúdos que mais estão presentes na disciplina de história são movimentos sociais, tá? Principalmente aqueles que surgem no contexto do século XIX e também no século XX. Primeira República, ok? Logo após o período da proclamação da República no Brasil. Ditadura militar de 1964 a 1965, com Castelo Branco, Costa e Silva, Médici, Geisel e João Batista Figueiredo. Segunda Guerra Mundial, 1939 a 1945, com a ascensão dos regimes totalitários a partir de 1930. Segundo reinado, Dom Pedro II, ok? Também conteúdo extremamente importante. Idade Moderna, que é o nosso tópico que mais está presente, e também questões envoltas aí do século XX, ok? Professor, quantas questões eu vou ter que resolver na prova de história? Você terá que resolver entre 10 a 15 questões na prova de história, ok? Então vai cair entre 10 a 15 questões, tudo bem? Isso em história. Vamos lá então para geografia. Quais são os conteúdos que mais caem em geografia? Globalização e impactos ambientais. Leva-se muito em consideração que a questão da sustentabilidade ambiental e da ação antrópica do homem sobre o contexto ambiental. A ação antrópica do homem, tá? Aqui também trabalha-se questões relacionadas à inteligência artificial. Isso aqui pode ser usado como repertório sociocultural também para sua redação, tá? Depois, migração e urbanização. Aqui se trabalha muito as questões voltadas para cidades globais, para metrópoles, para megalópolis, né? Cidades onde circula muito dinheiro, né? A questão da urbanização, conurbação, por que acontecem os fatores migratórios e todas essas questões. Clima e vegetação. Então, clima subtropical, tropical de altitude, tropical litorâneo, vegetação litorânea, Mata Atlântica, Cerrado, Caatinga e assim sucessivamente. Na geopolítica, trabalha-se mais o quê? Trabalha-se mais questões voltadas às relações internacionais. As relações entre os países, os principais países do mundo, ok? Então, por isso que trabalha-se mais aspectos relacionados às relações internacionais e também ao quê? E também à economia. E também a economia. Espaço agrário e espaço urbano são dois conteúdos que estão muito próximos. Por quê? Porque esses conteúdos, eles são conteúdos que se contrastam, né? Então trabalha-se aqui mais as questões voltadas à desigualdade ocupacional do espaço agrário. Você tem grandes espaços de terra na mão de poucas pessoas e a grande concentração de pessoas no espaço urbano, principalmente em regiões mais periféricas, ok? Por isso, então, que aqui esses dois conteúdos estão interligados. Quantas questões? Em geografia você irá resolver de 9 a 11 questões, ok? De 9 a 11 questões, tudo bem? Então, em geografia, de 9 a 11 questões, esses são os principais conteúdos que você vai encontrar. Já em filosofia, professor, em filosofia, quais são os conteúdos que mais estão presentes? Então, em filosofia, nós temos filosofia clássica, filosofia dos pré-socráticos, filósofos pré-socráticos, Parmênides, Zenão, Heráclito, Heródoto e assim sucessivamente. Filosofia política, filosofia moderna. Aqui, ó, aqui em história também, filosofia política vai filosofia moderna, melhor dizendo, vai te ajudar muito, tá?
Mal e Justiça, Filosofia Medieval, Existencialismo, aqui é Jean-Paul Sartre também, e Filosofia Alemã, né? Os grandes filósofos alemães, ok? Então, nesse sentido aqui, ó, aqui nesse bloco nós estamos falando de Grécia. Filosofia política tem o seu aspecto próprio, são as questões políticas, principalmente voltadas para quê? Principalmente voltadas para as suas teorias, para as suas teorias políticas, ok? Teorias. Depois, filosofia moderna, que está muito perto de história, né? E aí a história do período moderno também vai te ajudar a entender melhor a filosofia moderna. Mal e Justiça, filosofia medieval, aqui entra dentro do contexto religioso. Aqui o contexto é o contexto religioso, ok? Existencialismo de Sartre, né? Nós temos aqui o existencialismo de Sartre e os grandes filósofos da Alemanha. Então, esses são os principais conteúdos que você vai encontrar. Em filosofia, quantas questões você vai resolver? De 5 a 6 questões. De 5 a 6 questões em filosofia, ok? De 5 a 6 questões em filosofia. Tudo bem? Esses são os conteúdos que mais caem em filosofia. Já em sociologia, quais são os conteúdos que mais caem, mais estão presentes em sociologia? Cultura, tá? Movimentos sociológicos, principalmente ali entre o século XIX e o século XX. O século XIX para a sociologia é extremamente importante. Cidadania, conteúdo que está muito presente também. Sociologia brasileira. Florestan Fernandes, por exemplo, Darcy Ribeiro, dentre outros nomes. Sociologia contemporânea, sociologia do trabalho, que foca nas relações trabalhistas e nas questões de desigualdade dentro desse ramo, e sociologia política. Percebe que tanto em filosofia quanto em sociologia os conteúdos são parecidos, no entanto, com perspectivas, com focos diferentes. Em sociologia nós trabalhamos as questões sociais voltadas para a análise da sociedade de um modo geral. Na filosofia nós abarcamos visões e interpretações mais abrangentes. Quantas questões você vai resolver em sociologia? Em sociologia você vai resolver aí de 2 a 3 questões, ok? De 2 a 3 questões em sociologia. Tudo bem? Então esses são os conteúdos que mais estão presentes na sua prova do Enem. São os conteúdos que mais estão presentes, são os conteúdos que você deve estudar. Agora você precisa organizar a sua rotina de estudo, levando em consideração esses conteúdos, levando em consideração os conteúdos que mais estão presentes, que mais caem, com maior percentual de perguntas e cair matando em cima deles, ok? Então essa foi só a nossa primeira aula para a gente se ambientalizar. Nesse primeiro momento, para a gente ver quais são os principais conteúdos que estão presentes na sua prova. Depois disso, nós vamos trabalhar uma série de conteúdos aqui voltados justamente para esses tópicos que nós trabalhamos hoje. Então leve isso em consideração. Leve essa aula em consideração, faça o seu planejamento e vem comigo, porque com certeza que você vai gabaritar todas as questões de ciências humanas. Forte abraço, até a próxima. Te espero na próxima aula.